dia, meus caros, tudo bom com vocês? Então, hoje a gente vai estar tratando, tá, de um tema muito importante para quando a gente estiver fazendo o estudo de química, ok? Esse tema é o tema de ácidos e bases, ok? Ácidos e bases são compostos químicos que estão muito no nosso cotidiano, tá bom? Desde dentro do nosso corpo mesmo até compostos químicos que a gente faz uso aí no dia a dia, tá bom? Tenho certeza que parente de alguém aí de vocês faz sabão em casa e aí usa gordura, que é de ácidos graxos, e neutraliza ela com a base forte, que é o hidróxido de sódio, para poder fazer esse sabão, certo? Mas vamos entender aqui o que é um ácido, o que é uma base e cada teoria, como ela vai explicar pra gente a descrição de um ácido e de uma base, para a gente poder reconhecer isso de todas as maneiras possíveis nas provas, ok? Veja, eu vou falar sobre as teorias ácido-base aqui para vocês, mas eu quero que vocês entendam primeiro que as teorias elas não se anulam, tá bom? Eu vejo muitas pessoas acabarem confundindo que as teorias acabam se contradizendo, coisa desse tipo, tá? Mas elas não se contradizem, tá bom? Na verdade, elas se complementam. Porque ao longo do tempo, as teorias elas foram ficando mais difíceis de explicar alguns aspectos de acidez ou basicidade de alguns compostos. E para isso, outras das teorias foram elaboradas e elas se complementam, tá bom? Mas beleza, quando eu falo em ácido, tá bom? Eu quero que vocês entendam que o ácido ele quer dizer azedo, tá bom? Então o ácido, geralmente, antigamente, tá, as pessoas se referiam a algo que era azedo como um ácido, tá bom? Só pensar aí no limão. O limão é muito rico em ácido cítrico, tá? E esse ácido, quando você morde o limão, quando você chupa o limão, você sente o azedo, certo? E a gente tem, nas bases, o sabor amargo, o que a gente chama de sabor adstringente, tá bom? O que significa o sabor adstringente? Sabe o sabor de banana verde? Quando você come uma banana verde, é esse sabor que você sente, aquele sabor que amarra a boca, tá? Então, é isso aí. Beleza? Então, beleza, ó. A primeira teoria ácido-base que nos interessa, tá bom? Vou deixar vocês focando no quadro aqui um pouquinho. É a teoria ácido-base de Arrhenius, tá bom? Arrhenius define o ácido em disfunções do meio aquoso, tá bom? Então ele está sempre em meio aquoso. E essa já é uma limitação da teoria, ok? Como Arrhenius define o ácido em meio aquoso? Bom, em meio aquoso, para Arrhenius, o ácido são os compostos que liberam H+, essa espécie H+, que a gente chama de hídron, tá bom? Em meio aquoso, então, os ácidos eles sempre vão liberar H+ em meio aquoso, certo? E as bases, por sua vez, elas vão liberar essa espécie aqui, OH-, que a gente chama de hidroxila, no meio aquoso, quando dissolvidos em meio aquoso, tá bom? Um exemplo, 4 exemplos aqui, na verdade, a gente tem o que? O HCl, que em meio aquoso ele dissocia em H+, mais Cl-, libera H+, ácido. O NaOH, ele dissocia em Na+, mais OH-, certo? Libera OH-, base. H2SO4, ele faz duas dissociações, porque ele é um ácido que a gente chama de poliprótico. Então, os ácidos monopróticos, eles só têm um hídron, tá bom? A ser dissociado. E os ácidos polipróticos, eles têm mais de um, tá bom? Esse aqui, no caso, é diprótico, porque ele tem 2 hidrogênios para dissociar, tá bom? Então ele vai fazer duas dissociações. Mas eu vou botar aqui só a primeira para a gente ver, tá bom? Ele vai dissociar primeiro em quê? Em H+, o primeiro hídron que vai sair, né, dessa molécula, e HSO4-, tá bom? E esse segundo íon, por sua vez, ele pode dissociar de novo, tá bom? HSO4-, vai gerar H+, mais SO4, 2-, tá bom? E esses aqui sobram. Então esse aqui também é ácido, tá bom? Vejam, esse ácido é mais fraco que esse, tá bom?
Porque esse hídron ele tem uma tendência de se dissociar menor. Mas isso é para a aula que vem, tá bom? Então, olha só, a segunda vai fazer o quê? Ele vai dissociar em Ca2+, essa base aqui, mais OH-, 2OH-, tá? Beleza, no final, ok? Mas quais são as limitações dessa teoria? Bom, a teoria de Arrhenius, ela se limita, né? Primeira coisa, ao meio aquoso, tá bom? E ela não explica, por exemplo, uma coisa, que é essa aqui, ó. Essa aqui é a amônia, tá bom? E a gente aprende, por exemplo, que quando algo é rico em hidrogênio, ou seja, se for rico em hidrogênio, a tendência é que ele seja ácido, certo? Por quê? Porque se ele tem hidrogênio, é isso que ele vai liberar no meio aquoso, tá bom? Porém, entretanto, todavia, quando a gente borbulha amônia em água, tá bom? Então se a gente faz a amônia reagir com água, a gente verifica que tudo que aparece é OH-, ou seja, esse meio fica básico. Então, isso não é explicado pela teoria de Arrhenius, tá bom? A amônia, ela faz o meio ficar básico, enquanto a gente esperaria pela teoria de Arrhenius que ela faria o meio ficar ácido, tá bom? Para explicar isso, a gente usa a teoria de Bronsted-Lowry, que vamos ver ela aqui agora, beleza? Dando seguimento, a teoria de Bronsted-Lowry. Como é que ela vai explicar um ácido e uma base pra gente? Como é que ela vai diferenciar, tá bom? Bom, para Bronsted e Lowry, são duas pessoas, tá? Eles verificaram o seguinte, que os ácidos, na verdade, eles são melhor descritos quando você descreve eles em termos de doadores de prótons. Não muda muito, além do que acontece na teoria de Arrhenius, tá? Mas Bronsted-Lowry exige que você leve em consideração o papel da água nesse sistema, geralmente, tá bom? Pode ser outro, mas quando a gente começa tratando com água, ok? Bom, então para Bronsted-Lowry, o ácido ele doa um próton, e o próton nada mais é que o H+, certo? O H+ é o quê? É o hidrogênio sem um elétron, tá? O hidrogênio, como ele só tem um elétron, se você tira esse elétron dele, só sobra o próton, tá bom? Então o que vai acontecer? Para Bronsted-Lowry, o que acontece de verdade é o seguinte, o HCl, por exemplo, ácido clorídrico, interage com a água no sentido de adicionar, de doar esse hídron, tá? De doar esse hidrogênio para a água. Então a água vai de H2O para H3O+, certo? Então ele doou esse próton. No que ele doou esse próton, você sobra do ácido só o quê? O Cl-, ok? O íon cloreto, tá? Já as bases, ele muda a definição de Arrhenius. Por quê? Arrhenius dizia que a base também era um doador, também liberava alguma coisa, certo? No meio, diretamente. Mas a base, para Bronsted-Lowry, ela tem um papel não de doação, mas de acepção. Ela aceita esses prótons, H+, tá bom? Então eu falei lá do caso da amônia, tá? O caso da amônia é muito importante pra gente aqui. Inclusive, sobre o Bronsted-Lowry é o que mais cai nas provas, tá? É o seguinte, a amônia, quando ela borbulha na água, o que acontece? O nitrogênio, a forma da amônia é essa aqui, ó. Ela tem um hidrogênio assim, um hidrogênio para fora ou para dentro, vou colocar para fora, e o hidrogênio aqui. E um par eletrônico sobrando, tá bom? O que acontece? O hidrogênio da água ele é atraído por esse par eletrônico sobrando e a gente forma uma ligação aqui também e faz o nitrogênio ficar com carga positiva, tá bom? Isso aqui é o que a gente chama de ligação covalente coordenada. Antigamente a gente chamava de dativa também, tá bom? Então, como o nitrogênio faz isso aqui, ele sequestra esse hidrogênio da água, tá bom? Ele sequestra esse H+ da água, isso quer dizer que só sobra o quê? A água é H+, mais OH-. Então só vai sobrar o OH-. Portanto, quando a amônia borbulha na água, isso quer dizer que a amônia sequestra o hidrogênio da água e libera o OH-, que é o que sobra no meio. E liberando o OH- no meio, aumenta a basicidade. Tá bom? Uma coisa importante sobre Bronsted-Lowry é que ele enuncia pra gente os conceitos de ácido
e base conjugada, e base e ácido conjugado, ok? Então o que que é? Ó, basicamente, tá? Assim, o que vai servir na prova é o seguinte: a base conjugada do ácido é o que sobra dele depois que ele doa esse próton, tá bom? Então olha só, o HCl, depois de doar o próton, vira Cl-. Então esse é o ácido, tá? E essa aqui é a base, vou colocar como BC, de base conjugada, tá bom? É a base conjugada dele. O que é uma base conjugada? Depois que o ácido dissocia, é o que está em iminência de receber esse próton de novo, tá bom? Vocês estão vendo que o Cl- está com a carga negativa aqui. Então ele atrair a carga positiva do hidrogênio seria algo que seria natural de acontecer, tá bom? Mas essa base conjugada aqui é muito estável, ou estável, ok? Isso quer dizer que ela está muito confortável dessa forma. Como ela é uma base estável, a gente chama ela de base fraca. Então o ácido é forte, ok? Então se o ácido é forte, a base conjugada dele é fraca, ok? Fraca, entenda, estável, porque ela não vai reagir. Fraca em reação, tá bom? Fraca na tendência de reagir. Beleza? Bom, e como o ácido é o HCl, então a base vai ser quem? A água, tá? Nessa reação a água é uma base. E o H3O+, ok? E o H3O+, vai ser o ácido, vou colocar como AC, conjugado. Ok? De novo. A base, o que sobra da base, o que a base vira depois do ácido, o que a base vira depois da reação é o ácido conjugado. Ok? Então, sobre a amônia, que eu falei pra vocês. O que vai acontecer com a amônia? Justamente isso aqui, tá? Ela vai aceitar um para-eletrônico, não, vai aceitar o hidrogênio da água, tá bom? Então a amônia, como ela aceita o nitrogênio, então ela aceita o próton, isso quer dizer que ela é a base, tá bom? Ela sendo a base, ela depois de aceitar esse próton, ela vira um NH4+. E ela está na iminência de doar esse próton de novo, tá bom? Ela está na iminência de doar esse próton de novo. Então ela vira o quê? A base conjugada, certo? Tá na iminência, porque ela está na iminência de doar esse próton de novo. Opa, foi mal. Ela vira o ácido conjugado, ok? O ácido conjugado. Beleza. Então, gente, o que a gente tem da água aqui? Se ela tá se a amônia é a base, isso quer dizer que a água é o quê? O ácido. Tá bom? E o OH- tá na iminência de aceitar esse próton, vai ser a base conjugada. Ok? Beleza. Então, isso é tudo que a gente tem sobre a teoria de Bronsted-Lowry, tá bom? Entendam que se o ácido é forte, a base conjugada dele é fraca. Se a base é fraca, o ácido conjugado dela, na verdade, é forte. Ok? Então, beleza. Vamos para a próxima teoria, que é a teoria de Lewis. Bom, e por último a gente tem a teoria de Lewis, tá? É o mesmo Lewis lá da representação de Lewis, ok? Então, Lewis ele diz que os ácidos, na verdade, eles são aceptores de elétrons, eles não doam nada, tá? Que o ácido, na verdade, ele vai ser um aceptor não de prótons, mas de pares de elétrons, ok? Então, o que isso quer dizer? Bom, você já deve ter ouvido falar, por exemplo, que o solo do Cerrado é muito ácido, tá bom? E vocês ouviram falar também que o solo do Cerrado é rico em alumínio, certo? Essa teoria ela explica a acidez de íons metálicos, tá bom? Porque, olha só, o alumínio 3+, ou seja, ele tem 3 elétrons a menos, tá bom? Ele vai reagir com a água e da água ele vai retirar o quê? Lembra que a água é o quê? H+ e OH-. E ele vai retirar da água, da mesma forma que a amônia retira prótons, vocês lembram? Ele vai retirar elétrons, só que ele não consegue retirar só os elétrons. Esses elétrons vão vir na forma de quê?
OH-, tá? Então esse OH- vai entrar em contato com o alumínio e se ligar, formando o composto que é o ALI, o AlOH3, hidróxido de alumínio, certo? Mas se ele tira esses 3 OH- da água, sobra o quê? O H+, que vai para ser liberado no meio, tá? Reduzindo o pH. Beleza? É só isso sobre a teoria de Lewis, tá? Ela é mais simples, mas o que eu vejo, deixar vocês focarem no quadro um pouquinho, o que eu vejo que costuma cair mais, ser mais exigido nas provas, tá? É a teoria de Bronsted-Lowry. Então, sejam bem familiares com ela, tá bom? Agora a gente vai fazer uma coisa interessante, que é aprender como quantificar a acidez ou a basicidade de um meio, tá bom? Que é por meio da escala pH, que é uma escala logarítmica, tá bom? Então vamos lá. Bom, por último, tá? A gente vai aprender como quantificar a acidez e a basicidade de meios, tá? Então olha só, para fazer isso a gente vai precisar de escalas de pH, tá? E de pOH também, elas são complementares, tá bom? Então olha só, seguinte, a escala de pH, então toda vez em química, quando você vê esse P minúsculo, tá? Eu sei que a minha letra não ajuda muito, mas esse P é minúsculo e o H é maiúsculo, o H é maiúsculo também. Então olha só, toda vez que você vê a função P, você vê o logaritmo negativo, tá? A função P é o que? A função menos log, tá bom? Quando a gente trata de pH, a gente está falando do logaritmo negativo, ou seja, menos log da concentração de H+, nesse meio, tá bom? Isso é igual a menos log da concentração de H3 ou mais, tá bom? Sempre lembrar disso. O pOH, ele vai ser o quê? Menos log da concentração de OH-. E a relação entre os dois, a concentração de H+ vezes a concentração de OH-, ela tem que dar o 10 a menos 14, tá bom? Que isso aqui é importante para outro tema lá nosso, mas leve spoiler. Isso aqui é igual ao KW, tá bom? Que é a constante da água, constante de dissociação da água, tá bom? O pH mais o pOH vai ser igual a 14, tá bom? Então a escala de pH ela vai até 14, de 0 a 14, e a de pOH também, tá? E vale notar que quanto menor o pH, mais ácido. Vocês não concordam comigo? Por quê? Se isso é dado em notação científica, tá? Então 10 a menos 2, 10 a menos 1, 10 a menos 4, 10 a menos 5, certo? E então quanto menor esse expoente negativo, menor em módulo, tá? Quer dizer que a concentração é maior, então eu tenho mais, então o pH vai ser menor, tá bom? E o pOH, mesma coisa, quanto menor o pOH, mais básico é o meio, ok? Então olha só, um exemplo, tá? Eu coloquei aqui direto da base porque a gente calcula os dois para fazer isso, tá? Eu perguntei aqui para vocês, qual o pH de uma solução a 10 a menos 5 molar, ou seja, 10 a menos 5 mol por litro, de hidróxido de sódio, NaOH, certo? Então, olha só, a primeira coisa que a gente tem que fazer, tá? É a dissociação. Tá, a dissociação vai ser o quê? Na mais OH-. Ok? Como ela é uma base forte, a gente tem que lembrar que bases fortes, elas dissociam completamente. Ácidos fortes também, tá bom? Então, tudo de OH- que eu vou liberar vai ser igual à quantidade de NaOH que eu colocar, tá bom? Porque ela dissocia completamente. O ácido também. Vale notar que isso não vale para tudo, tá? Eu tenho ácidos fracos e bases fracas. E eles vão depender do quê? Do equilíbrio, da constante de equilíbrio dessa reação. Isso é uma aula que a gente vai ter no próximo módulo, tá bom? E no próximo módulo, depois dele, a gente vai falar só de ácidos e bases fracas. Que aí vai complicar um pouquinho mais, mas não é nada assim muito difícil, tá bom? Mas por enquanto, tratando de fortes, a gente sabe que o 10 a menos 5 aqui vai ser o valor de OH-. Então eu consigo calcular qual desses valores aqui? O pOH, certo? Então eu vou dizer o quê? Que o pOH dessa solução vai ser igual ao quê? Menos log de 10 a menos 5, que é a concentração de OH-, tá bom? Regras de logaritmo, você vai ter o quê? Que esse menos 5 vai tombar, então você vai ter pOH vai ser igual a menos 5 vezes o log de 10. Log de 10 a gente sabe que é 1, menos 5 é igual a 5, tá bom? Então o pOH, deixa eu melhorar esse 5 aqui. Então o pOH dessa solução vai ser 5,
Isso responde a minha pergunta? Não, não responde a minha pergunta. Por quê? Eu perguntei o pH, não o pOH, certo? Mas eu sei do quê? Que nas relações, tá bom? Vocês focando no quadro aqui rapidinho. Aqui nas relações eu sei que o pH mais o pOH é igual a 14, certo? Portanto, o pH ele tem que ser igual a 14 menos o pOH, certo? Que eu sei que é 5. Então o pH vai ser igual a 14 menos 5, tá? Que vai ser igual a 9. Beleza? Bom, por hoje é isso, tá bom? Falamos de ácidos e bases fortes e das teorias de ácido base, ok? Na aula que vem vamos fazer exercício sobre ácidos e bases fortes e neutralização, ok? E neutralização. E por enquanto é isso, né? Espero que vocês tenham aproveitado a aula e um bom fim de semana. Tchau, tchau, pessoas!